Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre nutrição que vocês me mandaram lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue nas outras redes sociais, é só pesquisar por @camaradaluna, que em todas as redes é esse nome, e me segue lá que os conteúdos são exclusivos de cada plataforma. E é isso, antes de começar a responder as perguntas, já queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o link do meu Apoia-se Camarada Luna, ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, você também pode marcar uma consulta comigo. Todas essas informações vão estar na descrição do vídeo. É isso, chega de enrolação, bora responder perguntas. E a primeira pergunta é: tomar vitaminas artificiais é equivalente a comer direto do alimento? Essa pergunta é muito interessante, por isso eu trouxe aqui pra gente responder e já adianto. Não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa porque os alimentos, eles têm uma matriz complexa de nutrientes. Além de fitoquímicos, compostos bioativos que fazem com que esses nutrientes sejam melhores absorvidos pelo nosso organismo do que quando a gente ingere os alimentos isolados. Fora que muitas vezes a gente faz a utilização dos multivitamínicos. E na maioria dos casos, que não tem a quantidade suficiente de cada nutriente que a gente precisa, nem vitamina. E na maioria dos casos, eles estão todos jogados ali. Gente, os nutrientes interagem entre si. E alguns até impedem a absorção um do outro, como o cálcio e o ferro, por exemplo. Então é muito melhor você ingerir uma variabilidade maior de alimentos in natura ou naturais e minimamente processados, que vão te dar uma quantidade enorme e variada de vitaminas e minerais, e é por isso também que a nossa alimentação não pode ser monótona, ou seja, a gente comer sempre os mesmos alimentos. É preciso que haja uma variabilidade, porque cada alimento vai ser composto de uma certa quantidade de minerais, de vitaminas, de nutrientes, e eles vão se complementar entre si. E a biodisponibilidade desses nutrientes é muito mais favorável nos alimentos in natura e minimamente processados. E nos alimentos comidos, e não em multivitamínicos ou no nutriente isolado na forma de suplemento. Fora que, se você suplementar ou ingerir isso de forma artificial, você também corre o risco de ter uma toxicidade, coisa que os alimentos in natura não vão te causar. Então não é a mesma coisa comer os alimentos e ingerir na forma de suplemento essas vitaminas e minerais, e é muito mais saudável para o nosso corpo ingerir os alimentos e não os suplementos artificiais, que inclusive vão estar mais biodisponíveis para a nossa digestão, para o nosso organismo absorver, do que aqueles ingredientes isolados na forma de suplemento. Bom, acho que eu consegui responder, então bora para a próxima pergunta. Luna, qual o melhor sabor de sazon para pipoca? Achei essa pergunta peculiar e gostaria de esclarecer que eu, Luna, não utilizo sazon nem nenhum outro tempero pronto para temperar minha comida. E por que eu não uso esses temperos? Porque esses temperos, eles são alimentos ultraprocessados. Então, sazon, todos esses temperos prontos, eles são altíssimos em sódio, às vezes batendo inclusive a meta diária que a gente deveria consumir de sódio diariamente. Além de serem ultraprocessados, como eu falei, sendo fontes de produtos químicos que a gente não deve ter frequentemente na nossa alimentação. Por isso, para mim, o melhor sabor de sazon para pipoca é nenhum. Mas se você gosta de botar um sazonzinho na sua pipoca, você até pode botar de vez em quando e com parcimônia, por favor. Vamos ter um equilíbrio. E lembrar também que um ingrediente isolado não vai modificar tanto a nossa alimentação assim, que o que importa é todo o contexto alimentar da sua rotina. E como a gente já falou inúmeras vezes aqui neste canal, deve ser composto por majoritariamente alimentos minimamente processados in natura, evitando os ultraprocessados, comendo óleos, gorduras, açúcares e sal em quantidades moderadas, que são os ingredientes culinários. E os processados até podem fazer parte da nossa rotina, mas não diariamente, usados também com equilíbrio.
Então é isso. Comenta aqui qual sabor de sazon você colocaria na sua pipoca. Ou se você é igual a mim e prefere colocar outros temperos naturais, como orégano, que eu adoro uma pipoca com sal e orégano. Até um queijinho ralado de vez em quando eu coloco. Com os temperos naturais, o céu é limite para a sua pipoca. E já que a gente falou de pipoca, também vamos lembrar que a pipoca do milho de pipoca que você faz na panela é muito melhor do que a pipoca de micro-ondas, porque a pipoca do milho é um alimento minimamente processado e a pipoca de micro-ondas é um alimento ultraprocessado. Então já fica essa dica aí também, que a pipoca vai ser muito melhor se ela for do milho de pipoca na panela. Eu acho muito mais gostoso. Bora para a próxima pergunta. Essa daqui achei de uma sensatez e me fez pensar além, por isso eu falei. Não vai ser suficiente stories do Instagram, por isso eu trouxe para cá. E a pergunta é, por que nos Estados Unidos a galera come tanto fast food? Seria uma tradição ou tem um dedo de questão social por aí? E gente, é óbvio que tem questão social por aí. Como eu sempre falo, comer é um ato político e tudo que está relacionado à alimentação está influenciado pela política. Bom, recentemente saiu a nova diretriz dos Estados Unidos sobre alimentação, que foi aquela pirâmide alimentar invertida. Se você ainda não sabe nada disso, tem um vídeo ensaio aqui do canal onde eu explico ponto por ponto de o que tem a ver essa nova pirâmide alimentar, a política de invasão a países da América Latina dos Estados Unidos e o nosso guia alimentar para a população brasileira. Então eu pedi para o Mikael já deixar o card para quando você terminar esse vídeo você ir lá assistir. Mas voltando, essa nova diretriz foi liberada com o objetivo de falar que a população precisa voltar a ser saudável. Um slogan como a comida de verdade. Mas será que nos Estados Unidos existe uma oferta a um preço acessível, em grande quantidade para as pessoas, de alimentos minimamente processados in natura? Ou lá a oferta dos ultraprocessados é muito maior? Alguns estudos mostram que de agosto de 2021 a agosto de 2023 nos Estados Unidos, em média 53% das calorias ingeridas por um cidadão americano vinham de alimentos ultraprocessados e fast food. E a proporção é maior ainda em crianças, chegando a 62% da alimentação. E aí a gente tem um dado que é muito alarmante, que mostra como é que essa situação é política e não tradição. 70% do suprimento de alimentos dos Estados Unidos é composto por alimentos ultraprocessados. E óbvio que esses alimentos são muito mais baratos do que você comprar uma fruta, um ovo, um leite. E um estudo mostrou que quem mais consome os alimentos ultraprocessados e os fast foods nos Estados Unidos são as famílias com menor renda, que justamente vão ser os imigrantes, pessoas LGBT, minorias no geral. E é claro que a desigualdade social sempre se reflete na alimentação. Lá nos Estados Unidos existe pouca ou nenhuma política pública para baratear os alimentos minimamente processados in natura e para taxar os alimentos ultraprocessados. E já que a gente quer falar de fast food, os hambúrgueres e outros tipos de sanduíches vendidos nos fast foods foram os maiores contribuintes das calorias provenientes de alimentos ultraprocessados na dieta dos cidadãos americanos. Depois disso vem os doces e os salgadinhos, bebidas açucaradas, pizzas. Então tem muito mais a ver com desigualdade social, com capitalismo, do que com tradição de se comer fast foods. É claro que no país que o capitalismo deu certo, as empresas de fast food vão colocar cada vez mais anúncio na TV. A geografia da cidade vai ser em volta dos fast foods e feita para que as pessoas andem de carro. Então tudo nos Estados Unidos contribui para que os fast foods sejam o que são, que os ultraprocessados sejam consumidos da forma que são. Fora que eles não têm muita tradição alimentar, né? Os Estados Unidos dizimou a sua população indígena e o que se tem de cultura alimentar americana é o que restou disso e o que foi trazido pelas comunidades imigrantes, pela comunidade negra. Mas o que prevalece é essa cultura dos ultraprocessados e dos fast foods, que é política pura. E que num governo de extrema-direita que está mais preocupado com a produtividade, com formar super soldados, o investimento em políticas públicas de alimentação é cada vez menor. E a gente tem visto a crise que os Estados Unidos está instaurado não só
na saúde, mas uma crise econômica, humanitária, entre muitos outros fatores. Então, assim, por que a galera come tanta coisa? É muito complexo, é uma série de fatores que contribuem para esse ambiente obesogênico que leva as pessoas a consumirem esses alimentos que fazem tão mal para a nossa saúde. E é nesse momento que eu e você agradecemos, graças a Deus, sou latino-americana. Na terra onde a gente come arroz e feijão todos os dias, que é uma das melhores combinações nutricionalmente falando que existem. Na terra onde a gente tem uma variedade absurda de frutas, legumes e alimentos in natura e minimamente processados. Na terra onde a gente tem um dos melhores guias alimentares para a população, que é o nosso guia de 2014, que é mundialmente reconhecido e utilizado de exemplo, e que foi feito por múltiplos profissionais de saúde e que é disponibilizado para a população de uma forma gratuita. E sim, gente, a gente ainda tem muitos problemas aqui no Brasil. O agro ainda toma conta do nosso campo. A gente ainda precisa superar muitas coisas e muitas dificuldades, fazer reforma agrária, entre outras coisas, políticas públicas inúmeras, para que o cidadão brasileiro tenha uma alimentação digna e adequada. Porém, comparando a nossa alimentação com a alimentação dos Estados Unidos, a gente vê o quanto a gente é privilegiado e o quanto o Brasil deve pode ser soberano em relação à alimentação. Bom, essas foram as perguntas do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida em relação a isso, coloca aqui nos comentários, que no próximo vídeo eu posso responder você também. Volta e meia eu vou estar respondendo perguntas tanto daqui quanto lá do Instagram. Então participem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, na descrição tem o meu Apoia-se, Camarada Luna, ou você pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E como eu já disse, se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, você também pode marcar uma consulta comigo. Todas as informações estão aqui na descrição. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada a todo mundo que permaneceu até o final desse vídeo. Beijos e até a vitória!